Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, agradecendo aos gurus por mais esse momento, por essa reunião sagrada, orando e pedindo inspiração para esse nosso encontro, compreensão e que essa nossa reunião possa se transformar em algo prático nas nossas vidas. Vida espiritual é uma vida prática e a gente precisa aprender isso. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Estava lembrando de uma história de um sábio. Ele é na verdade, é como se fosse um anjo da mitologia hindu. O nome dele é Narada. E ele tem green card para o céu. Ele pode, ele se encontra com Deus, ele tem a moral com o divino. E ele vive também na Terra para incentivar as pessoas para buscarem a Deus, para desenvolverem devoção. Ele é como um símbolo da devoção, do amor pelo divino. Só que com essa devoção e essa conexão ou essa proximidade com Deus, ele começou a ter um pouco de orgulho. Eu sou o cara. Só eu posso acessar a morada do divino, eu tenho acesso livre, então ele se achava o maior dos devotos, o grande devoto. E aí um dia ele foi perguntar para Deus, já tendo certeza da resposta. E aí ele foi lá e falou: Deus, qual o maior dos seus devotos? Ele já estava esperando, né? Deus falou: Ah, agora eu já sei. Ele pode falar. Falou, é um fazendeiro que eu conheço. O quê? Um fazendeiro? Ele já ficou irritado. Já foi a devoção embora. Um fazendeiro, sim. Ele é o meu maior devoto. Ele é incrível. Eu nunca vi ninguém com tanta devoção. E se você quer ter uma devoção dessa, você devia ir visitá-lo. Descambou, coitado. E aí ele foi. Chegou lá na fazenda e foi recebeu. O fazendeiro não estava, ele estava trabalhando. A esposa recebeu Nara, daí ele ficou lá sentado esperando. Aí chegou o fazendeiro cansado depois de trabalhar, cumprimentou Nara, daí aí a esposa falou: o jantar está pronto. Então aí o Narada falou: bom, antes do jantar ele deve fazer uma oração linda, alguma coisa que. E aí quando o Narada fechou o olho para escutar a oração, ele só começou a ouvir. Nem fechar o olho, ele já começou a enfiar tudo na boca. Em meia hora acabou de comer, ele falou, pelo menos agradecer no final, levantou e saiu, foi embora. Não é possível, que devoto é esse? O que está acontecendo? Ele ficou meio revoltado. E ele falou, pelo menos depois de jantar, acho que eles vão sentar e meditar. Nada. Conversou 5 minutos, ligou a TV, começou a assistir um pouco de TV. Falou, agora eu estou com sono, vou dormir. Aí o Nara falou, eu já sei, é um segredo. Ele vai, escondido, ele vai meditar a noite inteira.
E aí o Narada falou, vou observar. E aí ele se jogou na cama e falou assim, boa noite, Deus, e começou a roncar direto. Até o dia seguinte, o Narada falou, não é possível, em algum momento, o que está acontecendo? E a mesma coisa, ele acordou de manhã antes de ir para o campo, de novo ele falou assim, bom dia, Deus. Mas a coisa mais mecânica possível, igual um louro. E saiu e foi trabalhar. Aí antes de trabalhar, o Narada falou, não é possível. Como essa pessoa é a mais devota? E ele falou assim, quem me mandou aqui foi Deus. Ele falou que você é um grande devoto, então eu vim aqui ver. Você pode me explicar qual que é a sua devoção? Ele falou, quê? Deus te mandou aqui? Nem me fala esse nome. Se fosse ele que tivesse vindo aqui, eu pegava ele pelos colarinhos e enchia ele de bofetada. Olha a vida enroscada que ele me dá. Olha o tanto de problema que eu tenho na minha vida. Sorte que veio você e não veio ele. E pegou e foi trabalhar. E a Narada falou: não é possível, Deus me mandou no lugar errado. Como? Esse é o maior devoto? E aí ele foi lá falar: Senhor, como é possível que ele é o maior devoto? Eu o tempo inteiro estou pensando em você. Eu estou o tempo inteiro mandando pessoas para você. E como você me manda para alguém desse jeito, que fala que vai te encher de bofetada, nem lembra de você antes de comer, nem fazer nada? E ele falou: você viu que ele, o tempo inteiro ele está ocupado ou não? Eu dei enrosco para esse devoto o dia inteiro. Ele tem que trabalhar o dia inteiro para ter um pouco de comida na mesa. E ele não lembrou de mim nenhuma vez? Lembrou duas vezes, antes de dormir e antes de acordar. Foram os únicos momentos disponíveis que ele tinha. E ainda assim, com tanto esse enrosco, ele lembrou de mim duas vezes. E você tem o tempo inteirinho livre e fica arrumando orgulho e ego e pensando que você é o melhor e o maior, ao invés de ficar realmente desenvolvendo devoção e doçura e humildade. Quem é maior devoto? Ele que estava todo enroscado e ainda assim conseguiu lembrar de mim? Ou você que tem o tempo inteiro livre e fica esquecendo de mim? E o que isso quer dizer? Por favor, não significa para de meditar. É isso, é. E nem, por favor, ameaça Deus também. A nossa devoção, a nossa espiritualidade não pode ser medida, primeiro, comparando, não pode ser medida também externamente com os outros ou em algum tipo de conceito teórico. O que é devoção? Hum? Alguém? Confiar, amar a Deus, entrega. E não existe uma situação específica para isso, ou um modelo ideal. Ah, quando eu for no Ashram, eu vou ter devoção. Quando eu pôr uma roupa laranja, aí sim. Ou quando eu tiver um tempo, aí eu vou meditar, aí eu vou lembrar de Deus. Agora eu estou muito ocupado. Então, devoção é transformar qualquer momento da sua vida numa conexão com Deus. Não é esperar o momento ideal e não é criar um conceito, mas é transformar a sua vida nesse agradecimento, nessa lembrança, nessa comunhão. E para isso, não existe, agora não deu, esse momento não é bom, essa oportunidade, nossa. Não, o tempo inteiro é uma oportunidade. Então, devoção, na verdade, é uma atitude e não só a demonstração externa, como isso vai se manifestar. Como esse fazendeiro. Então, algumas vezes eu talvez tenha possibilidades maiores, eu tenho um ambiente condizente para expressar,
Mas às vezes não. Mas será que é por isso que eu tenho que deixar e falar, ah, agora não dá? Não, 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 o tempo inteiro. Isso tem que ser construído, isso é uma atitude nas nossas vidas. Como eu estou usando o meu tempo? Como eu estou usando a minha vida? Eu estou direcionando isso para o divino ou eu estou esperando o momento ideal? Quando isso acontecer, será que isso vai acontecer? Não. Na última vez que a gente fez perguntas e respostas, uma pessoa falou: normalmente eu tenho bastante devoção, mas aí quando eu tenho que encontrar minha família, tenho jantar de família, tenho isso e tenho aquilo, minha devoção começa a diminuir. Por quê? Porque você não entendeu ainda o que é devoção. Você não entendeu ainda o que é essa relação. Tem um verso no Bhagavad Gita que é no capítulo 9. E aí ele fala: aquele que me oferece com devoção e coração puro uma folha, uma flor, um pedaço de fruta ou água, eu aceito essa oferenda de devoção. Então aqui, o que será que é mais importante? Os itens ou a atitude? Porque ele está falando coisas que são, a princípio, sem valor. A princípio. Não tem muita significância. Mas o que ele fala, eu aceito isso de bom grado, com muita felicidade. Mas qual é a perspectiva? Qual é a parte mais importante? Oferecer, não só oferecer, com devoção e coração puro. E é isso. Então, nessa perspectiva de devoção, nessa perspectiva de se conectar com o divino, não é o conteúdo o importante, é a sua atitude, a sua intenção. E se você tem essa atitude certa, a intenção certa, são infinitas as possibilidades. De novo, a gente lembra o que o Guruji falou: o que é devoção? Tudo que você oferecer para Deus é devoção. Tudo. Até aquela ameaça do fazendeiro, vou encher Deus de bofetada. É devoção ou não? É devoção. Então, tudo que a gente oferece para Deus é devoção. Questionamento, briga, não importa. É por isso que ele está falando, não importa o que você oferecer, uma fruta, uma folha, eu vou aceitar. O que ele precisa é da nossa atenção, da nossa lembrança. E ele sabe os enroscos que ele dá para a gente. Igual esse fazendeiro, nós somos todos esses fazendeiros. Mas como a gente está lidando com isso? E como eu estou transformando as minhas ações em devoção? Agora, durante esse treinamento que a gente está fazendo aqui, de experiência monástica, a gente está estudando um texto sagrado que chama Caminho da Sabedoria. E aí, esse mestre fala que para você receber a sabedoria, você precisa de algumas qualificações. Não é simplesmente falar eu quero. E não é simplesmente ler um livro. Se você não tiver umas certas qualificações, você não está apto a receber essa sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria de quem é você, a sabedoria verdadeira. E um desses quesitos para essa sabedoria, eu falo e vocês repetem. Ele é chamado de Uparama. E o que significa Uparama? Significa você ter a capacidade de fazer todos os seus deveres com eficiência. É a capacidade de entender quais são os seus dharmas na vida e realizá-los com eficiência.
Muitas pessoas entendem que você ter uma vida espiritual, uma vida de devoto, é uma vida de ter que deixar suas coisas, de abandonar, para de repente você ter que ajoelhar num altar ou fechar os olhos. Mas aqui o que ele está falando, uma das principais qualificações de alguém para ser considerado um devoto, ou seja, receber essa sabedoria é fazer os seus deveres. Aqui, deveres é chamado de Dharma. Então, Dharma pode ser seus papéis, seus deveres ou suas responsabilidades. A minha pergunta é: vocês sabem quais são seus deveres ou não? Só para pensar. Vocês sabem quais são seus papéis ou não? São muitos ou poucos? A gente tem muitos. E o que é sua Dharma? O que é se tornar qualificado? É você saber como fazer cada um desses papéis com perfeição. Você sabe como é o seu papel de mãe? Você sabe como é o seu papel de estudante? Sabe como é o seu papel de membro dessa sociedade ou dessa criação? Você sabe qual é o seu papel no seu trabalho? Você sabe qual é o seu papel no seu relacionamento? E se você sabe, você está se empenhando para fazer isso da melhor maneira possível, e isso já é um grande ato de devoção. Fazer a coisa com atenção, com dedicação, essa é uma parte. Por que isso? E por que fazer meu papel, fazer meus deveres, fazer o que eu tenho que fazer com perfeição é espiritual? Alguém? Hum, fazendo para Deus. Que mais? Deus nos deu habilidades para cada um, sim ou não? E deu capacidades. E cada um é diferente e único. E com essas habilidades e capacidades, será que Ele não criou todo mundo para fazer um mundo melhor, uma criação melhor? Então, se eu tenho minhas capacidades, se eu tenho minhas habilidades, se eu tenho condições e potenciais que eu recebi de Deus e eu não exploro, eu estou desprezando isso. Então, se você tem uma capacidade ou um talento para ganhar dinheiro, as pessoas pensam que isso não é espiritual. É. Se você tem talento para ensinar, cozinhar, não importa. Use os seus talentos e faça o que você tem com essa perfeição. Mas esse é só um pedaço. A outra parte, a gente tem vários papéis e responsabilidades e deveres na nossa vida. Tem vários que são intermediários, mas a gente tem que ter um maior. A minha pergunta é: qual é o nosso papel maior nessa vida? Hum? Ganhar na Mega Sena? Não? Amar? Ok. E para a gente amar, como eu faço? Primeiro eu tenho que ter esse amor. E onde está esse amor? O meu papel maior é me conectar com essa fonte. O meu papel maior é saber quem eu sou, saber a minha relação com o Criador, saber a minha relação com a criação. E o que isso quer dizer dentro desse papel e de minhas responsabilidades? O que significa fazer tudo com perfeição? Não é só realizar o seu dever, mas enquanto você realiza o seu dever, enquanto você faz as suas ações, não esquece dele. O porquê você está fazendo. E isso é abrir, se tornar qualificado. Então, essas duas perguntas. Primeiro, eu estou fazendo as minhas ações, minhas responsabilidades com essa energia, com essa dedicação? Ou eu estou vivendo baseado nos meus gostos e aversões? Se alguém pede, ou se eu tenho que fazer algo que eu não gosto, eu não faço, ou eu faço mal feito.
Qual é a minha maneira? O que está me movendo nesse mundo? É o meu senso dessa responsabilidade ou dever. Eu faço isso porque eu sei que é correto e é da minha responsabilidade. Ou eu estou fazendo isso só porque eu estou buscando prazer. Esse é um pedaço. E enquanto você está fazendo a sua ação, você está lembrando daquele que te permite agir? Você está lembrando o porquê disso? Toda a ação, segundo a de Shankara, só tem um porém, só tem uma meta, um propósito de você fazer todas as suas ações. Qual é esse propósito? Chitta Shuddhi. Todas as suas ações deveriam servir para purificar sua mente, purificar o seu coração. E para isso elas têm que ser feitas dessa maneira. Primeiro com foco, com energia, com motivação. E segundo, com conexão. Lembrando dele, oferecendo. Lembrando que é pela essa presença que respira em você e te permite agir e fazer e realizar. E se a gente age dessa maneira, todas as nossas ações da vida vão se tornar um ato devocional. E aí, quem pode falar que não tem tempo para a espiritualidade? Sim, fechar os olhos e meditar e orar formalmente é muito importante, porque isso vai te dar mais força e energia para você viver no mundo com a atitude certa. Mas quando você abre os olhos, como você está vivendo? A nossa vida não é uma vida de duplicidade. Eu estou no ashram, eu sou espiritual, acabou a meditação, eu saio na rua, eu sou mundano. Deus não está na rua, ele só está aqui no ashram. Isso é devoção. E ela tem que aumentar. E ela tem que crescer junto com a nossa vida no mundo. Junto com tudo que eu faço. Nada da sua vida deveria ser uma desculpa para falar, não tenho tempo para Deus. Imagina se ele falasse isso, eu não tenho tempo para você. O que ia acontecer? Game over. Acabava. Eu não tenho tempo agora para respirar no João. E por que eu não posso ter tempo? Então, é algo para pensar. O Parama. Como eu estou vivendo nesse mundo? Eu sou um devoto ou não? E não é para a quantidade que você tem de amor ou devoção nessa expressão de chorar, de amor por Deus. Não, mas é reflexo da sua vida prática no mundo. Como está a sua devoção? Depois, na sequência desse verso, que Krishna fala, ele fala, a gente entoa isso todo dia no almoço. Yat karoshi yadashnasi, yajuhoshi dadasyat, yat tapasyasi kaunteya, tat kurushva madarpanam. O que quer que fizer, tudo o que comer, o que oferecer ao fogo sagrado, tudo o que você ofertar como caridade, e toda meditação, ó filho de Kunti, faça como uma oferenda a mim. E aqui, de novo, tudo. De novo, o que é devoção? Tudo que for ofertado para Deus. Até quando a gente errar, o que é erro? Erro é esquecer de Deus. Errar faz parte do ser humano. Essa é a nossa condição humana. A gente é imperfeito. Todos erramos. Mas se quando eu errar eu falar, nossa, Deus vai chatear comigo, ou nossa, eu não tenho coragem, esse é o maior erro. Não esse primeiro erro.
Honestamente, Deus nunca vai ligar para os nossos erros. Mas o que a gente faz com esse erro é o mais importante. Então, tudo que eu oferecer para Ele é devoção. Tudo. Seja o meu erro, seja o meu acerto, seja a minha raiva, seja o meu amor, seja o meu medo, seja, não importa, a minha preocupação, tudo é devoção. Tudo. Ele está falando aqui, ele não está falando assim, oferece para mim só o que for bom. Quando você estiver feliz, aí sim, entra na igreja e fala, Deus, eu te amo. Quando você ficar triste, se enterra. Eu não quero saber de você. Hum. A gente tem que mudar o nosso conceito dessa relação com Deus e aumentar essa nossa comunicação, essa nossa oferenda. Ele está falando tudo. Quanto eu estou oferecendo, quanto eu estou lembrando. Transformar nossa vida. Isso é o Parama. Desde que eu acordar até a hora que eu dormir. Eu só tenho toda essa possibilidade. Por que não? E sabe do que isso vai depender? Do seu desejo. Do seu desejo por essa experiência de amor verdadeiro. Pelo seu desejo por essa experiência de paz ou dessa presença de Deus na sua vida. Gurudev falava: se o seu desejo for grande e forte, tudo está na sua mão. O quanto eu quero isso para minha vida? E às vezes as pessoas perguntam: por que minha vida é. Por que Deus permite tanto problema nesse mundo? Será que se eu não tivesse uns enroscos na vida, eu ia algum dia procurar Ele? Se minha vida tivesse toda maravilhosa nesse mundo, será que eu ia ter tempo de lembrar dele? Transformar cada oportunidade. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa lição de casa. O Parama, faça o seu Dharma. Pense primeiro, qual é o seu Dharma? Quais são os seus Dharmas? E qual é o seu Dharma principal nessa existência? Porque eu nasci nesse mundo. O que eu tenho que fazer nesse mundo? E faça como um ato devocional. Nunca é pouco para Deus. Não existe pouco e muito. É a atitude. Narada era um grande devoto, mas ele estava meio vazio. Então não é ficar meditando horas e horas e horas, mas é a sua atitude, a sua intenção, o seu desejo. Espiritualidade na vida prática. A gente não pode viver uma vida mecânica, que ela não funciona. É uma vida consciente. E isso é que a gente aprende em Kriya Yoga. O tempo inteiro você tem que transformar sua vida em espiritualidade e meditação. Deus não está no seu escritório? Deus não está em todo lugar? O que eu vou fazer com isso? Alguém tem alguma pergunta? Seu Dharma principal nessa vida é lembrar dele. Buscai primeiro o reino dos céus. Depois tudo vai ser acrescentado. Acorda, abre o olho pela manhã e fala: hoje eu não vou te esquecer. E tenta. Se esqueceu, não importa. Oferece esquecimento. Fala: você me fez esquecer? Amanhã você não me engana?
Como resgatar a pureza de uma criança nas nossas vidas? Ela está lá, só que ela foi coberta um pouquinho por cultura, por hábitos, por ignorância. A gente não sabe, sem saber como viver, a gente tem se aventurado nesse mundo e com essas coisas a gente adquire impressões, a gente adquire ideias, e esse negócio começa a pesar, e esse negócio começa a mudar essa nossa natureza. Aí, sem saber como viver no mundo, sem saber como se relacionar com o mundo, comigo mesmo e com Deus, aí a gente vai levando pancada para lá e para cá e a gente vai perdendo essa pureza, essa sinceridade, essa divindade da criança. A gente tem que tudo a gente tem que disfarçar, tem que a gente está enrijecido. Hum? Ele só ama é só essa e sem essa pureza, esquece. E é por isso que essa relacionar-se com de novo e transformar tudo em devoção é trazer essa pureza. Meditar é trazer essa pureza, porque a gente acumulou, a gente está com camadas e camadas e camadas, essas camadas têm que sair. As pessoas têm vergonha de mostrar devoção. O que os outros vão pensar de mim? Ela vai no aeroporto e ela despenca quando a pessoa que ela ama vai viajar por um fim de semana e vai voltar. Se Ramakrishna fala, as pessoas derramam lágrimas de rios, enchem rios pelas pessoas, pelos objetos do mundo. Mas quem derrama uma lágrima é para Deus. Por isso, a gente acabou direcionando a nossa vida por um caminho e agora a gente está tentando voltar. O que é meditar? É voltar a ser criança. O que é transformar essa sua vida num ato devocional? É voltar a ser criança. Se a criança está com medo, se a criança está feliz ou triste, ela vai e fala para a mãe, não é? E a mãe se importa se ela está chorando, ou está feliz, ou está triste, ou está brava? Não. Ela só está ouvindo falando. Ela está buscando refúgio. Então a nossa pureza vai vir dessa maneira, de se aproximar com a fonte de pureza. A gente está afastado dela. Essa é a pior, a principal causa. Eu me afastei da fonte de pureza. E aí eu não sinto essa pureza. Eu tenho que voltar para essa fonte de pureza. E esse voltar tem que ser o tempo inteiro. Sim, eu vou meditar, eu vou orar, porque eu vou aumentar esse processo, mas eu vou abrir os olhos e vou continuar com esse processo. Criança tem uma mão pequena, que significa humildade, que significa simplicidade, que não significa apego, ela não consegue carregar muita coisa. A gente tem que ir trabalhando essas qualidades, e isso é o aproximar-se do divino. Tá tudo lá. A gente só tem que resgatar e não aceitar essas cascas todas que a gente tem como sendo nossa verdade. Não. Não sentir a presença dele a todo instante, a cada respiração, a cada olhar, a cada movimento. Essa é a nossa meta. E isso é que os mestres estão convidando a gente. Tem um ditado de uma religião, não era jainismo, eu esqueci, que fala: Deus está mais perto que a sua jugular. Os mestres falam, ele está em você, ele está em toda parte, ele é o amor incondicional e você está imerso nisso. Você tem que abrir os olhos. E por que eles falam? Porque constantemente eles estão nos guiando para que a gente tenha esse desejo. E se a gente tiver o desejo, quem vai impedir a gente de transformar a nossa vida nisso? Ninguém.
Então, eles estão dando a meta e estão dando a nossa capacidade, ó. Vocês nasceram para isso e vocês estão aqui para isso. Essa é a realidade. Está imerso o tempo inteiro nesse amor, nessa paz, nessa pureza divina. E você pode transformar sua vida nisso. Quer ou não? E aí, com esse desejo, você tem que se mover nessa direção. Não é só uma ilusão de ficar sentado e falar, um dia ele vai aparecer, um dia minha vida vai mudar. Não. Mas é esse esforço nessa direção. E é o tempo inteiro. Uma pessoa no caminho espiritual, uma pessoa espiritual, um buscador espiritual, ele não é buscador espiritual quando ele fecha o olho e pratica uma técnica, ou quando ele vai na igreja e reza o Pai Nosso. Um buscador espiritual é uma profissão de 24 horas por dia. Eu vou ser espiritual no escritório, eu vou ser espiritual na balada, eu vou ser espiritual onde eu estiver. E o que é ser espiritual? É não esquecer do Espírito de Deus o tempo inteiro. E isso é o caminho para a pureza. Isso é o caminho para viver imerso dessa maneira. Não é ilusão. Ilusão é como a gente vive agora. Capenga. Se contentando, ai, hoje eu tive 30 segundos de tranquilidade e foi ótimo. O tempo inteiro. E isso vai depender do nosso desejo. E desejo é a outra qualidade classificatória, qualificatória para um buscador. Desejo, chamamos Mukshutvan. Eles me prometeram isso, eles falaram que isso é realmente a minha herança. E eu vou ficar me contentando com isso que eu tenho? E se você não tiver isso, ninguém vai poder colocar isso em você. Ninguém, mesmo chacoalhando você, tem que partir de você. Eles oferecem um estímulo. E o que você vai fazer com isso aí está na sua mão. Na vida a gente tem que se contentar com tudo, materialmente. A única coisa que a gente não deve se contentar é com o nosso nível espiritual. O dia que você falar, agora eu estou bem, já era. Tem um outro significado de Dharma, de fazer o seu Dharma. Dharma em sânscrito significa aquilo que mantém as coisas coesas, aquilo que mantém as coisas juntas e conectadas. Dharma é aquilo que mantém a criação inteira viva, ativa. Na sua vida, o que te mantém vivo? Hum? Hum? Essa respiração. Então, quando ele fala que a pessoa também, no caminho espiritual, para receber essa sabedoria, ela tem que fazer o Dharma dela, seu Dharma é lembrar dessa respiração, dessa presença divina te mantendo vivo e te permitindo fazer absolutamente tudo. Devoção, então, pode ser manifestada de muitas maneiras. Lembrar desse ar que está entrando no seu nariz agora é o maior ato de devoção. Fazer suas coisas com dedicação, oferecer para Deus. A gente tem que transformar nossa vida inteira num ato de devoção. A gente tem que ampliar o nosso conceito de devoção. Quanto mais perto dessa fonte, mais pureza e mais experiência dessa criança interior. O que são os mestres realizados? Crianças. Pureza. E é por isso que a gente sempre quer estar do lado deles. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembre da sua respiração.
Lembra do seu potencial, da sua herança divina. Se os mestres falam que a gente nasceu para experienciar essa bem-aventurança e viver nela, como eu posso me contentar com algo menor do que isso? Esse mundo inteiro, essa criação toda, nada mais é do que a presença de Deus, esperando para ser descoberta por nós. Não é Deus que está longe de nós, mas por ignorância e sem saber como viver, a gente se afastou dele. E com isso a gente cria medos, a gente cria dogmas e a gente sofre nesse mundo. Mas ele nunca perde a esperança e continua respirando em nós. Esquece o passado, o que você fez, como você viveu, seus positivos ou negativos. O passado tem que ser enterrado. Ele te deu essa respiração e é um convite para essa experiência da bem-aventurança. Quantas respirações mais eu vou esperar para isso? Que cada um de nós, a partir de agora, dessa respiração, tenha essa convicção, essa determinação. Eu vou converter essa vida inteira numa oferenda para Deus. E isso não é uma demonstração externa, ninguém precisa saber dessa sua relação. Mas é a sua atitude, o seu coração em tudo o que você faz. Da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Esse é o seu templo verdadeiro. E esse é o seu local de encontro com o divino. Mudar está nas nossas mãos. Nós somos tão afortunados de termos essa vida humana com inteligência. E a pessoa mais inteligente desse mundo é aquela que busca a Deus. Porque ali é o porto seguro. Porque ali é a fonte de tudo que a gente sempre buscou em toda parte e ainda não encontrou. Dharma principal. Não como um dever, uma responsabilidade, mas como um convite. Aumenta esse desejo. Ele é tudo o que você espera, sonha, busca. Só está esperando esse voltar-se para ele. Nunca pensa que Deus é alguém que vai te punir, te julgar, te abandonar. São características de uma mente humana. Isso são as coisas que a gente recebe no mundo. Mas Deus é sua mãe divina, só querendo te abraçar, te acolher, te carregar no colo.
nosso verdadeiro refúgio. Devoção é deixar de lado nossas cascas e sermos quem realmente somos. Filhos e filhas dessa Mãe Divina. Fica um pouco em silêncio, por favor. Não esquece da respiração e olha para dentro. Orando a Deus, orando aos mestres, para que nos abençoe nessa nossa jornada da vida, para que nossa estadia nessa terra seja realmente digna de ser vivida. Para que cada respiração possa ser aproveitada e ser convertida em devoção, em transformação. Tudo é uma oportunidade para esse crescimento. Faça tudo o que você tem que fazer nesse mundo, nessa vida, mas não esquece do divino. Esse é o segredo, esse é o caminho. Tudo que você oferecer para Deus é devoção. Qualquer emoção, qualquer pensamento, qualquer sentimento, Ele vai aceitar com amor, com alegria, se você fizer isso com sinceridade. Tenta, você vai sentir. Não é um conceito nem uma teoria, é a realidade. Tudo depende do seu desejo. Pensa na sua vida, pensa para onde você quer direcionar a sua vida. O que você espera dela? Segue. Sarvadharman parityaja mam ekam sharanan vraja. Aham tva sarva papebhyo mokshaishami mashuchaha. Entrega todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades para mim. Se refugie somente em mim. Eu vou te libertar de todos os males, de todo o sofrimento. E você vai vir a mim, a mim. Não se preocupe.
Agradecendo a todos pela presença, orando por todos, que nos tornemos cada vez mais devotos, de coração, de intenção, e com isso, realmente também possamos contribuir para um mundo melhor, levando essa presença de Deus para os outros através dos nossos pensamentos, palavras e ações, através da nossa vida exemplar no mundo. Isso é necessário, isso é espiritualidade. Tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos. Uma ótima semana a todos.